Miguel Relvas, no dia de ontem, largou uma bomba no estúdio da CNN que chocou os jornalistas e respectivos colegas de painel. Acho que só não chocou o deputado Pedro Frazão, que estava presente, porque afinal concorda. Mas Miguel Relvas largou uma bomba dizendo que a retirada dos cartazes é um ato de censura. E eu acho que foi a única pessoa que o disse que não é do Chega, que é uma coisa impressionante. Aparentemente está toda a gente satisfeita com a retirada de um cartaz, como se isto não fosse um precedente gravíssimo, como se nós estivéssemos a falar de um ataque direto à liberdade de expressão, etc. Vamos ouvir o comentário de Miguel Relvas e fazer uns comentários. Tem toda a razão. Para mim é um ato de censura puro. A lei tem que ser cumprida? Tem. Mas é inaceitável, não compete a avaliação da liberdade de expressão, é feita pelo povo português quando toma a sua decisão, que é de votar. Lembram-se, e todos sabemos que é isto que o Chega quer, é este tipo de comportamento e decisão que o Dr. André Ventura gosta, vai disto fazer uma campanha ainda mais forte nos próximos dias. Olha, quem engana. Lembram-se ainda, na campanha das legislativas, quando houve a acusação de suspeição de corrupção ao primeiro-ministro, e isso manteve-se. Eu, para mim, de uma forma muito clara, a responsabilidade daquilo que está escrito nos cartazes é de quem os apresenta, até porque estou convencido que, se houver recurso, tenho muitas dúvidas que aquela que foi agora a decisão, ela se mantenha, porque senão daqui para a frente nós vamos também ter uma situação em que, antes de se apresentar um cartaz, antes de se apresentar um outdoor, ele tenha que ir ao tribunal para o tribunal se pronunciar. Antes de ouvirmos a segunda parte, isto é muito importante. As pessoas às vezes parece que não percebem os precedentes que abrem com determinadas situações. Era o que mais faltava. Agora o tribunal andar a meter-se sobre a mensagem política que os partidos podem ou não partilhar. Eu não sei se vocês sabem, mas os partidos políticos e os deputados têm uma particular proteção no regime judicial do ponto de vista da liberdade de expressão. E isto porquê? Porque é suposto que os deputados possam representar aquilo que os portugueses querem que esteja representado na Assembleia da República. E de repente um tribunal vem a público, e porque é uma comunidade protegida, evidentemente, não é uma comunidade afastada ou uma comunidade maltratada, é uma comunidade protegida, vem a público e diz-se não, tem que se retirar os cartazes. Quando no caso de Luís Montenegro havia um cartaz bem mais grave sobre a situação de Luís Montenegro, em que Luís Montenegro era colocado num cartaz em pé de igualdade com José Sócrates, e que eu disse na altura que, por acaso, não era fã desse cartaz, porque eu não considero que seja a mesma coisa. Nós temos provas claras de que José Sócrates roubou este país e não temos provas claras de que Luís Montenegro tenha roubado este país. E, portanto, é uma questão que eu acho que tem que ser feita a distinção. Eu também tenho suspeitas em relação a Luís Montenegro, mas não tenho tantas certezas como tenho com José Sócrates. Portanto, acho que são casos diferentes, apesar de tudo. Mas ainda assim, eu admito que esse cartaz tem que estar público. A partir do momento que o MRPP ele levou o patamar da intensidade e da violência dos cartazes para morte aos traidores, que foi o que foi dito pelo MRPP, eu acho que daí para baixo vale tudo. Se o MRPP pôde colocar uma coisa destas, daí para baixo não vale tudo, para baixo do ponto de vista da intensidade. Não estou a falar de decência, de moralidade, não estou a falar de nada, estou só a falar de legitimidade legal e judicial. E agora de repente um cartaz, porque é dirigido a um determinado grupo de pessoas claramente protegidas em Portugal, não se pode dizer nada, não se pode dizer que têm que cumprir a lei. Quer dizer, isto é uma brincadeira de todo o tamanho. As pessoas não se apercebem do ato de censura que fizeram e, aliás, do precedente que isto abre. Eu acho que se o Chega a recorrer, é como dizia Miguel Relvas, vai provavelmente ganhar e vai ter uma decisão diferente e que vai ser revertida. Agora, eu não posso deixar de pensar e de sugerir que a própria juíza tomou esta decisão para não ter problemas com a comunidade. Este é o meu ponto de vista. Talvez isso tenha acontecido. É verdade. Portanto, vamos ouvir a segunda parte. É desagradável? É. Mas nós sabemos que estas forças mais radicais vivem muito deste tipo de mensagem. Estão no seu direito. Eu não questiono isso em democracia. Cabe depois ao povo português, no dia da sua votação, decidir se é este o caminho que querem ou não querem seguir. Agora, não cabe a um juiz decidir aquela que deve ser a mensagem que deve ser passada. Posto isto, até haver uma nova decisão do tribunal, a lei deve ser cumprida. Mas devo dizer firmemente, o Dr. André Ventura vai aproveitar esta sessão, aliás já o começou a aproveitar, as primeiras declarações vêm nesse sentido, e esta não é uma questão central na eleição presidencial, vai passar a ser ainda mais. Lembram-se da questão dos ciganos em Loures? Lembram-se como é que se construiu o Chega? Como é que ele começou a ser construído? Foi com esse tipo de discurso. Tem o direito de o fazer? Tem. Se o povo português não gostar, se o povo português o puser em causa, põe o direito ao voto em dia de eleições. Eu, nessa matéria,
a liberdade de expressão significa também a liberdade da responsabilidade. E cada um é responsável por aquilo que diz e por aquilo que escreve. Bom, meus caros, e foi esta a opinião de Miguel Relvas, e aparentemente dizer-se o óbvio tem que ser feito ou pelo Miguel Relvas ou por outros comentadores que, enfim, são raros nas televisões portuguesas. Acredito que Rui Calafate, por exemplo, faria um comentário semelhante, mas é uma coisa absolutamente inacreditável que haja pessoas, nomeadamente à esquerda, que se dizem defensores da democracia, que aliás têm hoje em dia como principal causa serem a última barreira contra o fascismo e contra a extrema-direita e contra as tendências autoritárias do partido de extrema-direita, como eles dizem, mas depois não estão preocupados com as tendências autoritárias de determinados tribunais que acreditam que a legitimidade de uma mensagem política é ou não mais válida ou maior consoante quem a faz. Porque é uma evidência que não é o que se diz, é quem o diz. Não estaríamos a falar desta expressão e da sua legitimidade legal ou judicial se não existisse um cartaz do Chega. Porque se isso tivesse sido dito por André Ventura, como já foi múltiplas vezes, não estaríamos a falar sobre este tema se não estivesse num cartaz. E de repente uma mensagem que pode ser perfeitamente dita politicamente e que pode ser perfeitamente dita num vídeo para as redes sociais ou nas ruas ou o que quer que seja, não pode ser dita num cartaz, porque há determinadas pessoas que ficam ofendidas, digam, as pessoas que ficaram ofendidas porque não se revêem naquele cartaz e são parte da comunidade cigana, têm que se virar para a outra parte da comunidade cigana que comete os crimes, que comete as ilegalidades, que está à margem da lei, virar-se para eles e dizer: eu não aceito que faças isso, porque isso é uma forma de manchar a minha imagem, sendo que eu não faço parte dessa situação. E, portanto, não é preconceito para com ninguém, absolutamente ninguém. Agora, todas as pessoas têm que cumprir as regras e nós sabemos que há determinados tipos de ilegalidades que estão neste momento a ser cometidos e há vários estudos sobre isso, nomeadamente a questão do casamento infantil, que foi admitido na SIC Notícias por uma senhora que estava lá no debate em representação da comunidade cigana. E, portanto, isso é uma ilegalidade, não deve ser tolerada, ninguém deve viver à margem da lei, não têm que estar sobre-representados na população prisional, não têm que estar sobre-representados no recebimento da RSI, e acho que temos que falar sobre estes temas de forma direta, porque quem falava sobre estes temas anteriormente eram pessoas extremistas, racistas, xenófobas, isto, aquilo e aquilo outro. E, portanto, temos que poder falar livremente sobre todos os temas e não temos que estar condicionados porque uma determinada comunidade não gosta que determinadas coisas se digam. Eu acho que as coisas têm que ser ditas se forem verdade. Se não forem verdade, enfim, acho que não têm que ser ditas, mas isto tem que partir da moralidade de cada um, dos valores que as pessoas têm que ter e do apego à verdade que eu acho que têm que ter. E apontar estes problemas é, sem dúvida nenhuma, dizer uma verdade que há pessoas que não estão disponíveis para dizer. E, portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Entretanto, ainda vou gravar mais vídeos, mas estamos a dia 23. Desejo um feliz e santo Natal a todos os que me ouvem. Nada de boas festas, nem de mercados de inverno. Desejo um feliz e santo Natal, porque estamos a celebrar, não é o inverno, não é um mercado aleatório, estamos a celebrar Natal, o nascimento de Cristo, que é isso que é importante. Obrigado por estarem desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.